Olá, paz do Senhor. Vamos trazer para vocês mais uma linda história da nossa Assembleia de Deus no Brasil. Fiquei muito feliz em conhecer a história da nossa pioneira Signe Charlotta Hedlund Carlson. Essa aqui, ó. Essa pioneira aqui é a nossa biografada de hoje. História belíssima, trabalho riquíssimo, feito em Pernambuco. E é exatamente essa história que vocês vão acompanhar no nosso vídeo. A história, né? A história de Signe Carlson, ok? Que vocês tenham paciência de ouvir um pouco dessa história. Deus abençoe todos vocês. Não deixe de amar esse legado maravilhoso dos estrangeiros que evangelizaram o nosso país. Na verdade, hoje somos assembleianos porque eles deram a sua vida pelo Evangelho. A história do esposo dela aqui, que depois eu vou trazer para vocês, Joel Carlson, ele faleceu vítima de tifo. E veja bem, ele, em um batismo que ele fez de 187 crentes, sozinho. Entre esses irmãos, tinha um que estava contaminado com o tifo. Quando ele foi fazer o ato do batismo, aquela doença passou para o pastor Joel, sueco, pastor Joel. E 2 semanas depois, 14 dias depois, o nosso pastor estava sendo sepultado. Que história, né? São histórias assim que a gente precisa rever os conceitos que a gente tem da vida. Vamos ao vídeo, vamos à história desta pioneira. Deus abençoe todos vocês. E nós trouxemos a sua biografia com apoio do livro do meu amigo, né? Do meu amigo historiador Isael de Araújo. Irmãos, talvez você ainda não tenha esta obra aí na sua estante. 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Isso aqui é um legado incrível, incrível, incrível esse livro. Sou o historiador Carlos Castro. Você está no Museu do Protestantismo do Ceará. E nós vamos agora à história de uma grande pioneira das Assembleias de Deus no Brasil, Signe Charlotta Hedlund Carlson. Ela nasceu em 2 de janeiro de 1892 em Eskilstuna, Suécia. Os seus pais eram batistas. Sua mãe, Maria Charlotta Hedlund, tinha uma chamada missionária para trabalhar na África. Como não pôde concretizá-la, ela dedicou seus filhos Signe, Svea e Samuel. Inteiramente ela dedicou esses 3 filhos ao Senhor e os entregou à obra missionária. Essa de nome mais complicado, a Svea Carlson. Ela se casou-se com David Floyd e viajaram para a África, onde fizeram um trabalho de missões naquele continente. Eles passaram a morar no Congo em 1922. E o Samuel Hedlund veio ser missionário no Brasil. Por sua vez, a irmã Signe, ela foi batizada na Igreja Filadélfia de Estocolmo em 1912
Em 1915, recebeu o batismo no Espírito Santo. Conheceu Joel Carlson num culto na Uppsala, onde ele se converteu em 1914. Pastor Levi Petrus orou pelos dois. Petrus também deu uma mensagem profética para Joel, dizendo que Deus o chamava para o serviço missionário. Por sua vez, Signe também teve uma visão em que viu o nome, entre aspas, Brasil, no céu, e também uma visão de muitas crianças de cor. Signe e Joel realizaram seu matrimônio no dia 15 de outubro de 1917, na casa de um membro do parlamento chamado Dunberg, em Estocolmo, na Suécia. Foi Levi Petrus quem oficiou a cerimônia. No mesmo dia, foram separados para a obra missionária na igreja de Filadélfia, na Uppsala. Essa Uppsala aqui deve ser algum anexo ao templo, é algum local físico, né, onde eles realizavam esses tipos de eventos, né? Continuando aqui a nossa história biográfica de Signe Carlson, o casal partiu da Suécia em 24 de outubro de 1917 e chegaram ao Brasil no dia 12 de janeiro de 1918. O casal permaneceu alguns meses em Belém do Pará, onde aprendeu um pouco da língua portuguesa, da cultura do país, né? E no dia 20 de outubro daquele mesmo ano, a irmã Signe e o missionário Joel Carlson embarcaram com destino ao Recife, Pernambuco, onde iniciaram a obra pentecostal. 4 dias depois deles chegarem no Recife, eles realizam o primeiro culto com algumas pessoas. Isto na casa de um irmão chamado de João Ribeiro. Eita Jesus! Quem seria este João Ribeiro, hein? Esse João Ribeiro, ele tinha sido visitado por Wingren quando de sua passagem ali pelo estado, né, por Pernambuco, né? O livro História das Assembleias de Deus no Brasil, do Emílio Cundy, traz um registro da pioneira e que foi colhido pelo Isael de Araújo em seu livro 100 Mulheres que fizeram história das Assembleias de Deus do Brasil. E esse texto, eu vou dar uma checada nesse texto aqui para vocês, para a gente deixar a história da irmã Signe bem completa, né? Os primeiros, abro aspas aqui para o livro do Emílio Cundy. Diz assim, inclusive eu tenho esse livro aqui no museu, né? Os primeiros anos foram difíceis e de lutas. O povo não demonstrava interesse pela palavra de Deus. Um ou outro se convertia, mas não era o bastante para animar os missionários. Joel Carlson, nessa época, visitou a Paraíba e o Rio Grande do Norte, verificando que nesses lugares
convertiam-se muitas pessoas. Ficou tão alegre com o que vira que desejou mudar-se para lá. Ao retornar a Recife, comunicou essa resolução a João Ribeiro, que o aconselhou dizendo: não faça isso. Jesus fará uma grande obra também em Recife. Fecho aspas aqui também, né? Dentro das aspas. Em 1919, compraram um mocambo. Mocambo era uma pequena casa coberta de palha. Que curiosidade, hein? Mocambo, mocambo, né? Uma palhoçazinha, uma casinha toda de palha, né? Eita, que a história reserva muita coisa legal, hein? Essa casinha se localizava no bairro de Gameleira. Hoje, atualmente, ou melhor, naqueles dias, né? Em que o Emílio Conde escreveu o livro, ele colocou um parêntese dizendo que é atual Cabanga, onde se realizaram cultos por alguns meses com bons resultados, pois muitas pessoas aceitaram a Jesus. Eita, que história, hein? Esta irmã Signe Carlson é uma verdadeira bênção, né? Olha, foi também no 19 que o casal de missionários veio fundar o primeiro orfanato da missão sueca no Brasil, que era o Orfanato Betel. Para isso foi adquirida a Casa do Pavão, que se tornou residência dos irmãos e orfanato. O Betel, onde Signe dedicou muitos anos de sua vida, foi mais tarde transferido para a Assembleia de Deus de Abreu e Lima, então pastoreada pelo pastor Isaac Martins Rodrigues. Signe era dedicada à música e nos anos 20 e 30 costumava cantar em dueto com Frida Wingren nos cultos. Meu Deus do céu! Já pensou em você ouvir Signe Carlson e Frida Wingren no púlpito, louvando a Deus? Imagina só! Que cena incrível para quem ama a história, hein? Para quem não gosta de história, tanto faz como tanto fez, mas para quem ama a história, meu Deus do céu, é épico, né? Duas personagens importantes da nossa história. As pessoas também gostavam de ouvi-las cantar na sua língua sueca. Eita, que coisa boa, meu Deus do céu! No dia 23 de agosto de 1942, o Joel Carlson batizou nas águas sozinho, sem apoio de ninguém, 187 convertidos. Que trabalhão, hein? Eita, meu Deus do céu! Multidão! Que história essa Assembleia de Deus tem a revelar, né? A festividade desse ato foi, sobremodo, assinalada pela alegria e pela presença de Jesus. Um dos batizados, ou batizandos, porém estava atacado de tifo e transferiu aquela doença para o missionário. Meu Jesus amado! Em 7 de setembro, 2 semanas após o batismo, Joel Carlson faleceu. Tá vendo aí? Tá vendo aí o que é a história? Meu Jesus amado, que informação, hein? Mas tudo está na direção de Deus, né? Signe continuou despendendo
esforços pela obra de Deus e mesmo com idade avançada, deu sua valiosa cooperação aos irmãos de Pernambuco. Como diretora dos círculos de oração, viajava periodicamente pelo sertão. Isso em todo o estado de Pernambuco, com um pequeno grupo de irmãs. Apesar do agravamento de seu estado de saúde, mesmo nos últimos dias de sua vida, o seu maior desejo era sempre estar no círculo de oração, para orar pela juventude, pelo ministério, pela igreja, de modo geral. Como esposa, foi mulher sábia que ajudou o marido em seu ministério. Como mãe, um exemplo, e para os obreiros, tinha sempre uma palavra de amor e consolo. A filha Ruth declarou, abro aspas, minha mãe era uma pessoa muito calma, muito cheia de graça. Ela orava muito, acordava durante a madrugada para orar. Foi o sustentáculo para o meu pai no princípio do trabalho da Assembleia de Deus em Recife. Como os poucos se convertiam, meu pai ficou meio desgostoso, se perguntando se Deus realmente o chamara e desejando voltar para o seu país. Mas minha mãe era sempre taxativa. Não, Joel, Jesus nos chamou e então nós vamos permanecer aqui. Eita, que fé, hein? Que fé inabalável, hein? Que confiança inabalável. Eita, Jesus! No dia do seu falecimento, havia muitas pessoas amigas, inclusive 4 pastores no Hospital Santa Lucinda, em Recife. Naquele momento foram lidos os Salmos 91 e 121. Ao mesmo tempo em que ela entrava na glória, como heroína da fé, para receber sua recompensa. Em seu aconselhamento às crianças, jovens e adultos, o Salmo 91 e 121 era o que ela mais gostava de citar. Nas reuniões, costumava cantar o hino 377 da harpa cristã, denotando sua convicção na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. O casal Carlson teve 4 filhos: Borge, Ruth, Ragnar e Elsa. Eita, Elsa é o nome da minha mãe, né? Olha aí, o casal Joel e Ruth Carlson tiveram uma filha e colocaram o nome de Elsa. Tem poucas Elsa, viu? A minha mãe é uma delas. Em 2010, Ruth, que nasceu em 1921, residia em Recife. Signe, ela veio falecer no dia 15 de junho de 1980, aos 88 anos de idade. Signe Charlotta Hedlund Carlson. Essa foi uma pioneira que dedicou a sua vida à obra de Deus, às Assembleias de Deus no Brasil. Ame a história. Ela consegue levar ao seu coração a esperança de tempos que não voltam mais. Que Deus abençoe todos vocês.